Bom dia, que a doce e tão maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sua família. De 8 às 9 da manhã, você fica sintonizado com a gente no programa Profetizando Vida da Igreja Batista da Lagoinha. Inicie sua semana ouvindo mais da poderosa e viva Palavra de Deus. Profetizamos sobre você e sua família um novo tempo de muitas bênçãos. Eu sou Vitor Rodrigues e agora confira as atrações do programa de hoje. Em primeiro lugar, estaremos falando sobre o novo local que a Igreja Batista da Lagoinha de Vitória está se reunindo. E também você vai ouvir uma mensagem do pastor Fagner Almeida. Vamos ter música boa e muito mais. E agora vamos para o versículo do dia. Qual será o versículo de hoje? Então, ele se encontra lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, e diz: No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Fique com esse versículo do dia. E agora vamos ouvir a música Puro e Santo, de Lu Alone e Ana Paula Valadão. Não saia daí! Conhecido por sua morte, por pecados que eram meus, acusado e condenado, ao se chamar filho de Deus, foi zombado, pobre, fraco, enganador, mas puro e santo o seu sangue derramou. E o inimigo então vencido foi na cruz, quando meu Jesus morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou.
Que bom ter a sua participação neste domingo de manhã. Você está sintonizado no Profetizando Vida na 102,9 FM. E agora temos uma novidade para você. A Igreja Batista da Lagoinha de Vitória está se reunindo em um novo local. É isso mesmo. Estamos localizados no bairro Monte Belo, na rua Lauro Cunha Freire, número 290. Anote aí, no bairro Monte Belo, na rua Lauro Cunha Freire, número 290. E nossos cultos estão sendo realizados aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. E na quarta-feira, às 19h30. E para você que quer mais informações, você pode obter através de nossas redes sociais. Acesse nosso Instagram, @Lagoinha de Vitória, e nosso Facebook, @Lagoinha de Vitória. E agora você fica com a mensagem do pastor Fagner Almeida, pastor da Igreja Batista da Lagoinha de Vitória. Fique ligado com a gente. Ouça essa palavra de Deus para você e vamos também ter muita música e oração ao longo de nosso programa Profetizando Vida, de 8 às 9 da manhã. Fique ligado com a gente e até daqui a pouquinho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos começar a ler a partir do verso de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí sobre os pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que vistes, as quais são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes
o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende, pois arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Quando nós olhamos para o momento pelo qual a igreja está vivendo, a igreja de Cristo, o colégio apostólico nesse instante está todo morto. Somente João está vivo. Pedro, Tiago, irmão de Jesus, não Tiago, irmão de João, que foi decapitado, foi o primeiro mártir apostólico decapitado por Herodes, e todos os outros apóstolos estão mortos nesse momento. Somente João está vivo. E nesse instante, reza a tradição da igreja que João foi mandado para a ilha de Patmos para ali morrer. Antes disso, haviam tentado martirizar João, jogando dentro de um caldeirão de óleo fervente. E João não morreu pela mão poderosa de Deus. E para silenciar a maior voz apostólica viva, naquele instante, João é mandado pelo Império Romano para a ilha de Patmos, para ali não influenciar mais a igreja. Não mais falar e dar direções, não mais trazer uma palavra e uma liderança sobre a igreja. Acreditava-se que antes de João ir para a ilha de Patmos, João pastoreava a igreja de Éfeso. Lá ele é capturado, enviado a Roma, e de lá se determina que ele morra na ilha de Patmos. E é tão interessante, meus queridos, que quando nós vemos essas portas humanas, legais, se fecharem na terra, Deus providencia para João e para a sua igreja uma porta aberta nos céus. A igreja passava não por uma crise de liderança, simplesmente naquele momento, porque os apóstolos estavam mortos. A igreja passava por desafios, passava pela prova já do tempo de nascimento. Já havia anos, já algumas décadas vivendo no Evangelho de Cristo, e problemas haviam surgido para a igreja. E agora, sem a sua referência de liderança, e debaixo de uma perseguição terrível do Império Romano, o Senhor precisa trazer uma palavra de direção. O médico dos médicos, o Senhor do Senhor, precisa trazer um diagnóstico a essa igreja. Você vai perceber que a fala de Jesus é uma fala de diagnóstico. Jesus, ele traz de uma maneira tão clara, precisa e cirúrgica o que cada uma dessas igrejas estão vivendo. E meus irmãos, eu gostaria de ter tempo. Quem sabe, num período mais acadêmico, um dia nós vamos poder destrinchar tão afinco cada detalhe, cada riqueza dessas cartas, dessas mensagens às igrejas. Mas eu quero trabalhar com você alguns pontos principais e importantíssimos. Jesus não vai em direção a essas igrejas simplesmente de maneira aleatória, simplesmente de uma maneira qualquer. Não, Jesus vai de uma maneira bem cirúrgica a cada uma. E Jesus se apresenta a cada uma delas de uma maneira diferente. A igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Na próxima igreja, a igreja de Esmirna, ele se apresenta como o alfa e o ômega. A cada uma delas ele faz uma apresentação, porque nós vamos perceber no decorrer das semanas que cada uma dessas igrejas enfrenta um desafio em comum: viver a contracultura do lugar pela qual ela está instalada. É tão interessante que o confronto de Jesus está muito ligado à realidade que aquele povo conhece.
Jesus usa a linguagem da cidade que aquele povo está para confrontar os pecados e os erros que são os mesmos da igreja. E é tão interessante que Jesus ele vem para limpar, purificar e cuidar de cada uma delas. Olharmos para a igreja de Éfeso, preste atenção. Éfeso, nós estamos falando da capital. Hoje nós estamos aonde? Na capital do estado do Espírito Santo. Jesus começa propositalmente. Éfeso, meus irmãos, era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Vitória tinha pouco mais, tinha assim, quase o mesmo tamanho da nossa Vitória, de habitantes. Ela era uma cidade portuária, muito bem localizada. Ela era um corredor não só de locomoção das pessoas, que iam e vinham para o mundo inteiro através do porto de Éfeso, como também uma cidade pela qual poderia se escoar as suas mercadorias, as suas plantações, as suas vendas. Poderia, a partir de Éfeso, ali se comunicar com o mundo inteiro. E ela era chamada principal da Ásia. Dentro de Éfeso também abrigava o maior templo pagão daquele tempo. O templo da deusa Ártemis. Lá em Atos capítulo 19, você vai ver o plantio da igreja de Éfeso, como que Paulo planta essa igreja. E lá, essa deusa Ártemis, com o nome de Diana, é venerada, adorada. E essa cidade, meus irmãos, é uma cidade importantíssima, bem como essa igreja. Em Atos capítulo 19, Paulo chega ali, há naquele lugar apenas 12 discípulos, e aos quais não haviam sido nem sequer batizados no nome de Jesus. Paulo pergunta, em nome de quem fostes batizado? Eles dizem, fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo os batiza em nome de Jesus, e eles relatam, Paulo pergunta, recebestes o Espírito Santo quando foram batizados? Eles, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo impõe sobre eles as mãos. Eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. Nasce uma igreja, preste atenção. Paulo está discorrendo dentro da sinagoga dos judeus. Os judeus começam a se opor à obra de Deus ali. Paulo separa aqueles irmãos após 6 meses, aluga a escola de Tirano, começa a pregar o evangelho ali. Leia na sua casa Atos 19. Um avivamento acontece na cidade de Éfeso, espetacular. As pessoas começam a ir para as ruas, diz o relato de Atos, carregando os seus livros de magia e confessando publicamente, em rua pública, os seus pecados e levando à praça para que os seus livros sejam queimados. A palavra de Deus diz que lá, Paulo tinha um ensejo do que toda a Ásia seria alcançada através daquela igreja. Olha que lindo. Essa igreja, meus irmãos, vive um avivamento de Deus. Ela não só está na cidade principal e bem mais estratégica, como é uma igreja também que cresce, se expande, se torna mãe de outras igrejas. As igrejas a seguir, que nós vamos ver, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nasceram da igreja de Éfeso. Nós estamos na capital, e Deus tem colocado no nosso coração um desejo de se expandir. E cremos que daqui de Vitória nós vamos alcançar várias cidades do estado do Espírito Santo. E é tão interessante, meus irmãos, as similaridades que essa igreja tem com a sua cidade. Atos capítulo de número 20, Paulo vai chamar os bispos e presbíteros de Éfeso e vai fazer algumas recomendações para eles. Lá no finalzinho, muito lindo, a despedida e a recomendação que Paulo faz na cidade de Mileto. Paulo não vai a Éfeso, mas manda os chamar e recomenda várias coisas para eles. Coisas essas que quando nós olhamos nos escritos aqui de João, parece que aconteceram cada um. A invasão de falsos mestres. Lobos vorazes tentaram dispersar aquele rebanho de Deus e atrapalhar a obra de Deus naquele lugar. Mas é tão interessante que Jesus, aquele que conhece todas as coisas, vem até essa igreja, se aproxima daquela igreja com uma mensagem. E o lindo de nós vermos que em cada uma delas
Jesus se apresenta como aquele que conhece. Jesus sabe tudo o que está passando nas nossas vidas e nos nossos corações. Olha no capítulo de número 2, no verso de número 2, olha como que ele começa dizendo: conheço as tuas obras. Verso de número 9, ele diz: conheço a tua tribulação, a Esmirna. A igreja de Pérgamo, ele coescreve no verso 3, conheço o lugar em que habitas. A igreja de Tiatira, no verso 19, ele diz: conheço as tuas obras. No verso de número 1 do capítulo 3, a igreja de Sardes, na última parte ele diz: conheço as tuas obras, bem como a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, no verso 8, conheço as tuas obras. A igreja de Laodiceia, ele também vai escrever no verso de número 15, do capítulo 3, conheço as tuas obras. Uau! Jesus sabe todas as coisas. Mas isso não é só uma palavrinha de efeito para a gente ouvir e ficar dizendo. Quando ele se apresenta como aquele que conhece, ele se apresenta como aquele também que vê o que ninguém está vendo. Ele diz a essa igreja: eu os vi, eu conheço as suas obras, e deixa eu te dizer, olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Vocês trabalham e dedicam a sua vida, vocês têm perseverado. Ele diz: olha, eu conheço que vocês não podem suportar homens maus, e que vocês colocaram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Verso 3, vocês têm perseverança e suportastes prova por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Uau! Jesus é aquele que conhece as coisas boas que você tem feito. Amém? Aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém sabe, aquilo que você fez quando ninguém estava olhando, o Senhor é aquele que vê. O Senhor é aquele que vê a intenção do nosso coração, a nossa perseverança, a nossa continuidade. O Senhor é aquele que tem visto a nossa história. Talvez você tenha passado por dias tão difíceis, talvez você tenha passado por embates tão grandes e acha que ninguém está vendo o que está acontecendo com você, mas nós temos um que se apresenta a nós como aquele que conhece. Conhece. Eu sei. Eu vi quando ninguém estava vendo, eu vi. Ele sabe as coisas boas do nosso coração. E essa igreja era uma igreja, meus irmãos, que tinha obras. Era uma igreja de labor, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que suportava os homens maus, era uma igreja que colocou à prova aquelas pessoas que se diziam ser alguma coisa, mas viu que elas não eram nada. Aqueles que batiam no peito e diziam: eu sou apóstolo. Não, vocês não são. Jesus está dizendo: eu reconheço tudo isso que vocês fizeram. Eu conheço. Mas Jesus não só conhece essas coisas, não só vê aquilo que todo mundo está vendo e aquilo que só Ele pode ver, mas Jesus também conhece o mais oculto, o mais escondido dos nossos corações. E a essa igreja Ele traz um porém. Ela tem uma série de elogios, porém no verso de número 4, veja bem: tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Aquela igreja deixou de ser apaixonada pelo Senhor. Aquela igreja deixou de mover as suas obras, o seu comportamento e a sua vida pelo um amor explosivo, intenso, pelo um amor vibrante pelo Senhor. Ela fazia porque tinha que fazer e suportava porque ela era obrigada a suportar. Mas ela vivia tudo o que ela vivia simplesmente porque ela tinha que fazer. Preste atenção. Essa igreja era uma esposa que perdeu o seu amor. Olhe para mim.
Imagine a esposa que o marido o dá de tudo, o supre em sua casa. Aquela esposa, ela prepara um bom almoço. Ela cuida bem dos filhos. Ela lava, ela passa. Aquela esposa, ela se dedica àquele casamento com as suas atitudes e com as suas obras. Mas aquela esposa que cozinha, que lava, que faz tudo, já não ama mais o seu marido. Ela cozinha, ela passa, ela faz o que tem que fazer, porque ela tem que fazer, e agora ela tem esse relacionamento e ela precisa arrastá-lo até o final. Essa era a igreja de Éfeso. Uma igreja que perdeu o amor daquele primeiro momento. Imagina aquele amor que quando a noiva se casa com o seu noivo, vá para dentro de casa, é uma vida nova. Muitas vezes as coisas estão tão limitadas ali, mas ela tem amor em preparar só um arroz e feijão e ovo para aquele marido, porque é o homem de sua vida. E ela prepara com alegria do coração. E ela prepara com intensidade, porque ela o ama. Eles estão passando por momentos difíceis e vão passar. Mas ao longo da história, esse amor vai se acabando. E ela continua casada porque ela tem que casar e faz o que faz, porque ela tem que ficar casada, e ela faz o que faz porque ela tem que fazer. Mas ela já não ama mais aquele homem como antes. O que movia o seu coração lá no início, já não move mais o seu coração agora. Só que esse noivo que espera pela sua noiva, ele sabe do que passa no coração da noiva. Ele sabe de como a noiva o serve. Ele sabe o que está por trás do coração daquela que lhe pertence. E por isso ele diz a essa igreja: você está fazendo tudo que você está fazendo, dedicando a tudo que você está dedicando, suportando tudo que você tem suportado, mas você perdeu o seu primeiro amor. E porque perdeu o primeiro amor, Jesus vai dizer para ela: você perdeu tudo. E ele diz: olha, lembra-te, verso 5, pois de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É quando nós erramos a única equação que não podia errar. Acertamos tudo, mas a principal, a crucial, nós erramos. A cidade de Éfeso, o que marcava ela era o seu porto. E havia um rio que desaguava próximo ao porto, que estava assoreando o porto, enchendo o porto. Nós não tínhamos dragas como nós temos hoje. O Império Romano tentou fazer de tudo, para poder resolver esse problema. Mas a cidade de Éfeso, ela foi extinta porque o seu porto foi assoreado. Ela foi removida. Aquelas pessoas saíram dali. A cidade acabou. Terminou. E Jesus está dizendo: eu conheço. Eu sei o que está dentro. E se não mudar, eu vou vir. E se não ouvir, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele se apresenta como o que eu conheço. Mas ele também se apresenta: se você sabe que eu conheço, então ouça. E ele diz àquela igreja: senão vou remover você, como a cidade está sendo removida. Por várias vezes ela precisou se afastar, sair do lugar que ela estava, para poder resolver o problema do seu porto. E essa é a mensagem de Jesus. E o segundo e crucial problema dessa igreja, o segundo ponto e o crucial problema dessa igreja, a perca do primeiro amor. Meu irmão, se isso chama perder no seu coração, a igreja vai ser um fardo para você. A vida com Deus vai ser um fardo para você. Você vai ser essa mulher que serve o seu marido sem o amar. Que lava, passa, cozinha, faz tudo, mas não ama. Acabou o amor. Acabou aquela alegria do início do casamento. Acabou aquele prazer.
acabou o brilho nos olhos, acabou a motivação. Isso não basta para Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Os diáconos a se posicionarem nesse momento, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a nossa preocupação deve ser só ser mais um CNPJ de portas abertas nessa cidade? Ser só mais uma instituição? Será que só basta abrir essa porta e fazer as coisas que a gente tem que fazer, e vai cada um para sua casa e vive sua vida e faz o que quer? Não. Existe algo dentro de nós, meus irmãos, que deve nos mover. E quando isso move dentro de nós, os céus também começam a mover no nosso meio. Nós precisamos amar e amar com intensidade aquele que nós estamos servindo. Não vim aqui assistir um culto e ir embora. Não viver um dia após o outro dentro de uma religião, simplesmente. É um relacionamento íntimo com alguém que te vê de maneira pessoal. Estamos aqui em várias pessoas, dezenas de pessoas estão aqui nessa noite, mas Ele consegue enxergar cada um e o coração de cada um, e Ele quer restaurar pessoas aqui nessa noite, o coração, a vida, a paixão pelo ministério. Pessoas que se desencantaram com a igreja, desanimou com a igreja. Eu sei que a igreja é difícil, mas nós vamos servir ao Senhor aqui, meus irmãos. É aqui que nós vamos dar o nosso melhor para Ele e sermos mudados e transformados por Ele. E o interessante é que não morre não é só o amor pela igreja, muitas vezes é também um amor por Jesus. Se vai pelos cantos, mas a gente fala, não, eu posso servir a Deus em qualquer lugar, eu amo Ele. Mentira. O compromisso de Jesus é com a noiva. Tudo aquilo que está fora do corpo, está fora da noiva, não tem compromisso com Ele. É dentro dela que nós recebemos a mensagem. É dentro dela que nós vamos sendo transformados. É através desse lugar que nós vamos sendo lixados. É através daqui que Deus lapida um amor de verdade. Não um amor interesseiro, obrigatório, não. Mas um amor livre. Um amor espontâneo por Ele. Feche os seus olhos nesse instante. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou
Você acabou de ouvir a música Primeiro Amor, de Aline Barros. E nesse momento, nós queremos orar com você aqui nesta manhã, orar pela sua família, orar pelo seu coração, pelos seus projetos, porque nós estamos aqui profetizando vida ao seu coração. E sabemos que Deus é um Deus de novidade, de coisas novas. Talvez você, ouvindo essa palavra do pastor Fagner sobre o primeiro amor, você talvez se lembre do seu primeiro amor com Deus, aquela primeira chama, aquele primeiro momento quando você aceitou a Jesus, quando você levantou a sua mão ali e tomou uma decisão. Mas eu quero te dizer que este mesmo amor está disponível todos os dias da nossa vida. É o amor de Deus. A palavra diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer para você que esse mesmo amor de Deus está disponível em todos os dias para você. E agora nós queremos orar pela sua vida. Saiba que você é amado, amada por Deus, porque Ele entregou o que Ele tinha mais de precioso por você. Então, talvez você ache que sua vida não tem mais valor, não tem mais expectativa, mas nós aqui do Profetizando Vida estamos para dizer que Deus pagou um preço muito alto por você, porque Ele sabe que você é valioso para Ele. Mas além disso, Ele tem planos e Ele tem projetos para realizar com você e através de você. Por isso nós queremos orar aqui nesta manhã pela sua vida, profetizando uma nova semana sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, porque sabemos que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera, como diz lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20. Então nós vamos orar pela sua vida agora e colocar a sua situação, mas principalmente o seu coração diante do Senhor. Porque nós podemos virar para Deus e falar: Deus, eu tenho muitas situações, mas Deus, Ele diz para você hoje: mas eu quero o seu coração. Então vamos ouvir a voz do Senhor, porque Ele nos ama, Ele te ama, e Ele está aqui nesta manhã, gerando vida em nossos corações. Oremos. Senhor, muito obrigado porque essa pessoa nos ouve neste exato momento, Senhor. Talvez ela ache uma coincidência estar conectada e sintonizada aqui neste momento, mas não é. O Senhor está falando com ela agora. Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em nós caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, pelas veredas da justiça, pelas veredas da verdade, pelas veredas da paz que excede a todo entendimento, pelas veredas, Senhor, de um Deus do impossível, de um Deus de milagres e que age em nossas vidas e que muda o rumo de nossa história. Nós aqui, Pai, colocamos essa pessoa que nos ouve nessa manhã e queremos profetizar, Pai, a sorte de bênçãos na vida dela, na vida de quem nos ouve, mas também, Senhor, queremos dizer para ela que em Ti, Senhor, como diz na palavra, que o Senhor conserva em paz aquele cujo coração está firme em Ti. Queremos também dizer para ela que não adianta ficar ansiosa ou ansioso com o dia de amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. E Deus, Ele cuida de nós e precisamos descansar o nosso coração nele. Por isso, Deus, abençoamos essa pessoa que nos ouve. Profetizamos um novo tempo de muitas bênçãos, profetizamos um novo dia, um novo amanhecer, uma nova semana e novas perspectivas, porque a Tua palavra diz: bem sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Assim diz a palavra em Jeremias capítulo 29, versículo 11. E é assim que nós oramos sobre essa pessoa que nos ouve nessa manhã, juntamente com a sua família e juntamente, Senhor, com cada um que a acompanha agora. Assim que nós oramos no Profetizando Vida sobre a vida desta pessoa que nos ouve agora e dizemos em nome do Senhor Jesus, amém. Agora vamos mais de música, fique ligado com a gente e não saia daí, profetizando vida ao seu coração.
a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com um puro coração, com um puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus, meu Pai. Você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, não, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com um puro coração, com um puro coração, com um puro coração, mesmo errando às vezes, mas com um puro coração, que guarda a correta motivação. Meu Pai, obrigada, meu Pai, obrigada. Um puro coração, um puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Você acabou de ouvir Um Puro Coração, de Ana Paula Valadão. Essa é uma homenagem para todos os papais que estão nos ouvindo agora. Às vezes podemos ter muito dinheiro, sucesso ou outras coisas mais, mas o maior legado que se pode deixar no coração de um filho é a eternidade. E com essa palavra, nós, do Profetizando Vida, desejamos a você, pai, um feliz Dia dos Pais. E também queremos falar com você que existe um Pai, um Deus, um Pai que Ele permanece fiel em todas as circunstâncias. E nós queremos ler no Salmo capítulo 27, no versículo 10, diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele é um Pai presente. Jesus não veio revelar a religião,
Mas Jesus veio revelar um Deus distante? Não. Ele veio revelar um Pai. E ele diz que eu e o Pai somos um. Ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então saiba que este Pai celestial hoje está com o coração atento a você e quer ouvir a sua voz. Fale com ele no dia de hoje, porque ele é um Pai perfeito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui. Olha pra mim. Olha para desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços, vem descansar.
amado, vem, como estás? O Pai chama, vem, 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 filho amado, vem, como estás? Apenas vem, 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 filho amado, vem, como estás? Ele te chama, vem, vem, filho amado, vem, como estás? Chegamos ao fim de mais um programa Profetizando Vida, e nós da Igreja Batista da Lagoinha desejamos uma semana de muitas bênçãos sobre você e sua família. Eu sou Vitor Rodrigues e, para finalizar, confira mais uma vez informações importantes. A Igreja Batista da Lagoinha de Vitória está em um novo endereço, é isso mesmo. A partir de agora, a Lagoinha de Vitória está localizada no bairro Monte Belo, na rua Lauro Cunha Freire, número 290. E os nossos cultos são domingo, às 9 horas da manhã e 18 horas. E na quarta-feira, às 19h30. E você pode obter mais informações no Instagram, @Lagoinha de Vitória, e no Facebook, @Lagoinha de Vitória. E agora, conheça também a Lagoinha de Vila Velha, que fica localizada atrás do Shopping Vila Velha, na rua Juscelino Kubitschek, no bairro Divino Espírito Santo. Mais informações você encontra no Instagram, @Lagoinha Vila Velha. E também temos a Lagoinha Cachoeiro, que fica localizada no bairro BNH, na Avenida Raul Nassar, número 120, em Cachoeiro do Itapimirim. E mais informações você encontra no Instagram da Lagoinha Cachoeiro. E até a próxima semana, de 8 às 9 da manhã, no Profetizando Vida ao seu coração.